Uma partícula é abandonada de uma determinada altura e percorre um trilho esquematizado na figura abaixo, sem perder contato com ele. Considere que não há atrito entre a partícula e o trilho, que a resistência do ar seja desprezível e que a aceleração da gravidade seja g. Nessas condições, a menor velocidade possível da partícula ao terminar de executar o terceiro loop é... Vê só. Vou desenhar aqui o... A gente só precisa analisar, nessa questão, a gente só precisa analisar esse último trecho. Não precisa analisar os outros dois. Porque se a partícula consegue realizar esse loop, ela consegue realizar os outros dois que são menores. É basicamente essa a ideia. Então... Vê só. A partícula, ela vai vir, aí vai fazer uma volta, vai fazer outra e vai fazer o terceiro. O terceiro que é maior é o que a gente tem que analisar. Porque se ela consegue fazer esse loop, ela consegue fazer os outros dois. Então veja. Essa é uma questão clássica. A questão de loop é uma questão clássica, tá? E é uma ótima situação, é uma situação muito interessante porque envolve dinâmica no movimento circular e conservação de energia. Então, recomendo muito, se você não tem familiaridade com esse tipo de questão, recomendo muito correr atrás no Física Clássica, no Tópicos de Física e outros livros que envolvam essas questões de loop, né? Porque é uma questão que todo estudante de física tem que dominar, essa questão, porque ela é considerada clássica, beleza? Então vamos lá. Vê, ela vai fazer, né? Ela vai fazer esse movimento. O ponto crítico está aqui em cima. Se ela consegue fazer a curva lá em cima, ela vai conseguir descer normalmente. Então ele pede qual é a velocidade com que ele vai ter aqui a partícula, o objeto, a menor velocidade possível da partícula ao terminar de executar o terceiro loop. Então ela vai ter aqui uma velocidade, vou chamar de apenas de v, tá? Vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário. Ao invés de a gente imaginar que a partícula fez o loop e desceu aqui, a gente pode imaginar o contrário. Mudar um pouco a pergunta. Qual seria a menor velocidade com que a gente teria que lançar a partícula para que ela consiga realizar esse loop aqui? A gente pode mudar, tá certo? O bom dessas questões de trabalho de energia é que a gente pode ir de tanto de frente para trás quanto de trás para frente. A gente pode mudar a ordem do movimento que não altera o resultado. Então, ao invés de a gente imaginar, a gente pode imaginar que ao invés de ela tá vindo por aqui, vai fazer o loop, descer, a gente pode imaginar o contrário. Qual seria a menor velocidade que ela tem que subir para ela conseguir realizar o loop? E se ela conseguir realizar esse looping, que é o maior de todos, obviamente, né, ela vai conseguir realizar os outros dois. A gente pode considerar assim, para facilitar o entendimento. Então, vê. A pergunta agora é: qual a menor velocidade que a partícula tem que ter para subir aqui e conseguir realizar o loop, tá? O conceito é o mesmo, tá? O conceito aqui é o mesmo. Então vamos lá. A partícula vai subir, ela vai entrar em movimento circular, então vai surgir a força que atua nas curvas. O ponto crítico está aqui em cima. Nesse momento, quais são as forças que estão atuando? Temos o peso mais a força de contato. Essas duas forças vão compor
a resultante centrípeta. Só uma dica aí. Centrípeta vem do... Eu não sei se é latim ou é grego, mas vem de algum idioma aí que significa que aponta para o centro. Acho que é do grego. Que a centrípeta aponta para o centro. Então, uma resultante de força centrípeta é uma resultante de forças que aponta para o centro, no caso, o centro de curva. É muito importante você conhecer o significado das palavras. Qualquer assunto que você vai estudar. Por isso que me incomoda muito quando alguém chama... Me incomoda muito quando alguém chama aquela equação... posição inicial, resultado inicial, T mais A, T ao quadrado sobre 2 de sorvetão. Me incomoda muito, porque você tira toda a essência dessa equação. Veja que quando você fala o nome correto, equação horária, quando você fala o nome correto, que é equação horária da posição no movimento uniformemente variado, você está tirando toda a cara. Quando você troca esse nome por sorvetão, que é um nome ridículo, você tira toda a essência da equação e acaba esquecendo para que ela serve. Quando você fala o nome completo dela, que é equação horária, então, por que equação horária? É uma equação que depende do tempo, horária, né? Depende do tempo, da posição, no movimento uniformemente variado. Então, é uma equação em função do tempo, que determina a posição, né, em função do tempo, em um movimento onde a velocidade se altera, ou seja, onde existe aceleração. Então, no próprio nome, dá para aprender muita coisa. Então, mesma coisa aqui. Conhecer o significado dessa palavra ajuda muito na hora de trabalhar com esse tipo de força. Então, centrípeta é o que aponta para o centro. Então, é resultante de forças que aponta para o centro de curva. No próprio nome já vem um aprendizado. Então, vamos lá. Então, aqui, se a gente lançar com uma determinada velocidade v, suficiente para ele completar essa volta, no ponto lá em cima, que é um ponto crítico. Por que ponto crítico? Que é onde vai determinar se ele consegue ou não fazer a curva. Porque se ele consegue fazer a curva, se ele consegue fazer a curva aqui, né? Ele consegue fazer em qualquer ponto. Veja, então a resultante centrípeta vai ser a resultante de forças que aponta para o centro vai ser mg mais a normal, que é a força de contato. Na situação limite, a gente adota esse n como sendo zero. Na situação limite, a gente considera que como se ele estivesse quase perdendo o contato, por isso a gente vai encontrar a velocidade mínima. Então, como eu falei, essa ideia aqui eu recomendo muito. Se você ainda não tem essa familiaridade com o loop, recomendo correr atrás porque é muito importante. É uma questão clássica. Então aqui a gente vai considerar como zero, que é o valor limite, tá? Então, força centrípeta é igual a peso. Então, força centrípeta é M, V, vou chamar de V0,
Vou chamar de V0, essa velocidade com que ele está lá em cima. Então, mv0 ao quadrado sobre o raio da trajetória. O raio da trajetória é 3r. Igual a o peso. Bom, não depende da massa. Então, esse V0 ao quadrado é igual a 3rg. Tá, guarda esse valor. Então, aqui a gente fez análise dinâmica, né, das forças. Agora vamos fazer análise de energia. No caso, como não tem atrito, a energia mecânica se conserva. Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Eu vou adotar o solo como nível de referência, onde a energia potencial é 0. Então, qual é a energia mecânica que ele tem no início? Tá? Início é aqui. Ele só tem velocidade. Como eu adotei o nível onde ele está, o nível de referência, então ele também não tem energia potencial. Então ele só tem energia cinética, que vai ser m v ao quadrado sobre 2. Beleza. E aqui em cima, ele também está em movimento, ele tem velocidade, então ele vai ter energia cinética. E veja que agora ele está em uma certa altura em relação ao nível de referência. Como o raio é 3r, então a altura que ele está, né, é 6r. Então vamos lá, ele vai ter energia cinética mais energia potencial. mg vezes a altura. Beleza, vou multiplicar aqui tudo por 2. Eu vou dividir por m. Então, velocidade inicial ao quadrado mais 12g vezes r. Acontece que vou substituir esse velocidade inicial ao quadrado, porque é o mesmo aqui. Então, vamos ter que a velocidade inicial, que ele vai ter que ter ali embaixo, ao quadrado, é igual a 3rg mais 12rg. Então, essa velocidade é igual a raiz de 15 r vezes g. Então, se ele subir com essa velocidade de raiz de 15rg, é a mínima velocidade que ele tem que ter para ele fazer o loop. E o contrário também. A mínima velocidade que ele tem que ter aqui em cima para fazer o loop vai ser tal que, quando ele chegar aqui embaixo, ele vai ter uma velocidade igual a raiz de 15rg, tá certo? Então, mais uma vez, se você tem dificuldade nisso aqui, é bom dar tempo ainda de resolver isso, tá? É importante. Isso aqui é uma das questões, um dos problemas clássicos que envolve dinâmica do movimento circular e trabalho em energia, tá? É obrigação de todo estudante que vai fazer prova militar, tem que saber, tá? Tem que estar na ponta da língua isso aqui.